Bom, pessoal, mais um vídeo explicando nosso próximo exercício, que é um exercício rápido, que diz respeito à escala, né, que eu deixei para vocês disponível no Classroom. Então, escala, sobretudo, é para usar o instrumento chamado escalímetro, que é esse aqui, que eu pedi para vocês adquirirem, que está dentro de uma construção conceitual que visa facilitar o desenho técnico. Tá, mas por que a gente usa escala? Escala, antes de mais nada, é uma razão matemática, né, claro, entre a medida do objeto real e a medida desenhada, né? Então, por que a gente atribui escala nas coisas em desenho técnico? Bom, imagina vocês desenhar um copo na medida real, é quase que sempre possível desenhar numa folha de papel A4 como essa. Mas desenhar um sofá ou um tanque, como está aqui, né, um tanque de uma casa, ele é quase que impossível num papel de formato A4. Por isso, né, a gente precisa reduzir para ele caber. Mesma coisa acontece uma caneta, que é também um objeto de um projeto. Se eu preciso desenhar isso para poder construir e fabricar, é necessário ampliar, né, de maneira que eu consiga enxergar. Tá, mas da onde vem a ideia de escala, né? A escala nada mais é que né, a razão, como está naquele texto que eu coloquei para vocês, junto a esse exercício, as primeiras páginas, ele define que é a razão entre a medida de um comprimento representado no desenho e a medida real desse comprimento. Né? Então, essa relação ou razão existente em distância gráfica e distância natural é a seguinte: se eu tenho um objeto aqui, né, esse quadrado, ele é o que está desenhado aqui é uma distância gráfica, porque é um gráfico, não é o real. Então, escala trabalha em função da definição dessa proporção, porque apesar de reduzir ou ampliar o desenho no papel, eu não preciso fazer isso de maneira proporcional. E essa feitura proporcional, ela é resultado de uma equação que está aí no texto, né, de Dzinho, que ele está dizendo, sobre Dzão, que é igual, vou pôr assim para ficar mais fácil de ver, a 1 sobre Q. 1 é o denominador da medida real. Dzinho, que ele vai dizer, é de dimensão do desenho, ou de distância gráfica. E o Dzão, dimensão do objeto. Então, o que acontece? Ao fazer essa relação, é uma regra de 3 simples, né? E aí a gente tem a determinação das escalas, né? Que ela pode ser numérica, essas que expressam um número, igual a gente tem no exercício 1/50, que é uma escala de redução, ou 50/1, que é de ampliação, ou ela pode ser gráfica. Eu posso ter, igual mapa, que é muito comum a gente ter, pode até olhar no Google Maps, um elemento que exemplifica, sei lá, que é 1, 2, 3, 4, aí em quilômetros, que um elemento gráfico que determina já as medidas gráficas, ou seja, a conta já está feita. Essa conta que já está feita e expressa graficamente. Que, né, é o que o escalímetro faz. O escalímetro, ele é uma escala gráfica, uma conta já feita das reduções que ele estabelece aqui. Então, o escalímetro, em suma, ele trabalha com escala de redução. Né? Mas a gente tem escala de redução para objetos que são maiores, né,
do que o papel. Então, por exemplo, uma edificação, um edifício, eu tenho que reduzir para ele caber no papel. Então, uma escala de redução. Tenho escalas de ampliação e tenho escalas reais, que é possível mesmo, né? Ampliação, então, por exemplo, um objeto como um relógio no desenho industrial, preciso ampliar para que eu consiga enxergar os componentes no projeto. Então, eu tenho também escalas reais, que é a escala igual, né? Igual o copo que eu dei exemplo para vocês. Muito bem. Então, a escala de redução, ela sempre está expressa dessa maneira aqui em fração, né? 1 sobre 3, quer dizer que a escala está reduzida 3 vezes o tamanho real, já que isso aqui é a distância no desenho, isso aqui é a dimensão do objeto. Então, quando eu digo que um desenho é 1 para 3, é que no desenho, uma unidade corresponde a 3 unidades reais. E que, né, isso está sendo reduzido, já que uma é 3, então reduzir 3 vezes. Então, isso é uma escala 1 para 3 de redução. Uma escala de ampliação, eu tenho a situação que é o contrário. Eu tenho 3 proporções que são equivalentes a uma, que vai me dar essa notação. E quando eu tenho a escala real, é 1 sobre 1, então a distância gráfica é dividida pela distância, né? A distância gráfica é equivalente à distância do desenho do real, que me dá 1 para 1. Muito bem. Isso é a ideia de escala, então acho que ficou claro. Mas quando eu estou trabalhando com o escalímetro, pessoal, o escalímetro ele trabalha exatamente com escalas de redução. A própria régua também é uma escala gráfica de tamanho real, né? Porque ela já tem essas graduações. Vamos ver se está focando aqui. Olha. Então aqui eu tenho o escalímetro, é um objeto prismático, né? Que tem 3 divisões, uma vermelha, outra azul, outra verde. Esse é o escalímetro número 1 da Trident, né? Ele é um suporte de escalas gráficas em que ele vai ter escalas de redução 100 e 125, né? Ele vai ter 50 e 75 e ele vai ter 25 e 20. Certo? Bom, e aí, pessoal? Tá, mas sem o quê? Né? Então, se a gente olha sem o quê, 25 o quê, 75 o quê? Isso aqui são reduções. 20 vezes, 25 vezes, 50, 75 vezes, 100, 125 vezes. Mas reduções de que unidade? A unidade de medida do escalímetro é metros, né? Então, quando eu estou trabalhando em metros, significa que 1 aqui, ó, é 1 metro 100 vezes reduzido. E aí, se você pensar, essa escala de 1 para 100 imita a régua de centímetro. Então, quer dizer que 1 metro 100 vezes reduzido é 1 centímetro, correto? Então, por isso que isso aqui, né, eu estou provando para vocês, é uma escala gráfica de redução proporcional, né? Logo, é uma em escala. Então, 100 vezes 1 centímetro é igual a 1 metro. Essa distância aqui, também 100 é igual, né? 125 vezes menor, aqui 1 metro, 120 vezes menor. Aí, como essas escalas são maiores, na medida que você diminui o número, a redução diminui, claro, né? Então, 75 vezes reduzido 1 metro, 50 vezes
20 vezes, aí a redução, olha, proporcionalmente faz sentido, né? Se eu reduzir só 20 vezes, 1 metro vai ficar gigante. Muito bem. E 25 vezes, é isso aqui. Muito bem, pessoal. Mas quando a gente está trabalhando com escalímetro, né, a gente está trabalhando também com precisão. O que significa isso? Quanto mais eu reduzo o desenho para caber no papel, o objeto para caber no papel, menos precisão ele vai ter, no sentido de a medida menor que eu vou alcançar em metros, claro, dentro do desenho. Como assim, professor? Vou fazer aqui o 100 para vocês entenderem. Então, aqui na régua, na escala de 1 para 100, como vocês podem perceber, 1 metro, né? De 0 até 1, eu tenho 10 divisões. Então, significa que o menor tamanho que eu posso aferir, medir, desenhar na 1 para 100, com precisão, ou seja, eu vou conseguir anotar isso, é 10 centímetros, que é um tracinho desse aqui. 0,1, já que de 0 até 1 tem 10 divisões. Depois vocês conferem aí, que eu não vou contar aqui, mas tem 1, 2, 3, 4, 5... Ele tem uma divisão na metade que é até 5, né? Então aqui é 50 centímetros. E até um tracinho, acompanha a minha unha, é 1 metro. Ou 10 centímetros. Ótimo. Essa precisão de 10 centímetros é a mesma de 1 para 125, como vocês podem perceber. É importante vocês pegarem o escalino para olhar isso, tá, pessoal? Ó. Ótimo. Já as de 75 e 50, a precisão é diferente. Por quê? De 0 até 1, eu tenho 20 divisões. Pode contar aí. Esse traço menor, então, a precisão dele é correspondente a 5 centímetros. Eu consigo desenhar, aferir, medir um desenho na escala de 1 para 50, 5 centímetros. Menor que isso vai ficar sem parâmetro gráfico, que é o que o escalímetro nos oferece, né? Um parâmetro gráfico para poder desenhar. Então, se eu vou desenhar alguma coisa na 1 para 50, significa que eu tenho que conseguir pôr as medidas que estão expressas aqui no escalímetro, né? Medidas quebradas, geralmente a gente não faz isso com desenho à mão, porque o escalímetro não oferece. Então, a gente trabalha com a escala que tem essa precisão aqui. Essa coisa de foco, né? Vamos ver se ele vai focar. Não vai. Aí tinha que ser macro, né? Então, aqui é 5. E a escala de 1 para 20 e 25, a precisão é de 2 centímetros. Pode contar aí. Então, se eu tenho daqui de 0 até esse primeiro traço maior, não, aliás, de 0 até 1, eu tenho quantas divisões? Eu tenho 1, 2, 10 divisões. Então, quer dizer, dessas do traço intermediário. Então, essas divisões intermediárias têm 10 centímetros. E entre essas divisões de 10 centímetros, eu tenho 5. Pode contar aí, né? Minha unha é tão pequenininha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho menor tamanho possível de aferir, 2 centímetros. Bom, eu não vou continuar esse desenho, a explicação do exercício direto aqui, porque vai ficar um vídeo muito longo. Mas, por favor, assistam quando puder e quiserem, para que vocês consigam fazer as atividades aí para frente. Também vai ficar isso disponível para vocês. Obrigado, e é isso.